Olá, eu sou o professor Bruno, da disciplina de Lógica. Hoje a aula é sobre construção da tabela verdade. Na última aula que tivemos, vimos operações lógicas sobre proposições. Lá vimos o que é uma proposição, o que são essas operações e basicamente vimos o vocabulário da lógica, no qual a gente está inteirado. Então hoje a aula tem como objetivo aprender a construir a tabela verdade. Então, para isso, a gente pode começar tentando entender o que é a tabela verdade. Então, a gente pode entender esta resposta como: as tabelas verdade são ferramentas importantes no campo da lógica, nos estudos para matemática ou filosofia. O tema do raciocínio lógico está cada vez mais presente. Então, esta resposta ela dá uma orientação no sentido de como encontrar a resposta do que é uma tabela verdade. Né? A gente está entendendo aqui que as tabelas verdade são ferramentas importantes no campo da lógica. Ok. E são estudados em campos como matemática, filosofia e outras áreas que envolvem raciocínio lógico. Ok, então na busca dessa resposta, o que é tabela verdade, então a gente vai alimentar com um pouco mais de explicações. Então, quando estamos tratando da disciplina de lógica, os exercícios envolvem a análise e descrição de sentenças propositivas, que foi os casos que a gente viu. A gente viu como formular frases que identificam uma proposição. Então, em uma afirmação extensa, pode ficar difícil de entender qual é o sentido de uma dada formulação simples, lendo as informações descritas. Em outras palavras, se eu tenho uma frase muito grande, eu vou ter uma complexidade para entender o que quer dizer esta frase, ou qual o sentido lógico que tem por trás da frase. Sendo assim, a tabela verdade serve para isolar as proposições e seus conectivos em um quadro, que é uma tabela, facilitando sua compreensão e análise nos mínimos detalhes. Então a gente consegue separar partes dessa proposição composta, que vamos imaginar que é uma frase grande. Nesta frase grande eu tenho várias proposições simples, com várias sentenças que são conectadas pelos conectivos lógicos. Então, dessa forma, utilizando uma tabela, esse recurso, essa ferramenta, tabela verdade, é possível visualizar com mais clareza o que cada parte da sentença quer dizer e extrair seu valor verdade. Então, pode-se entender de tabela verdade como um modo de quantificar o raciocínio lógico. E seu objetivo é verificar a validade de uma proposição composta. Ou seja, o argumento que é formado por duas ou mais proposições simples. E a ligação entre essas proposições simples são os conectivos. Bom, então, da proposição composta, a gente sabe que ela é formada por duas ou mais proposições simples. Neste caso, eu tenho aqui as proposições simples P, Q e R. Eu poderia ter X, T e outras letras. A gente viu que identificamos as proposições simples usando letras. E a gente pode combinar as proposições simples utilizando os operadores lógicos, que são de negação, de disjunção, conjunção, bicondicional
e condicional. Este símbolo é o de negação. Este primeiro símbolo é o de negação. Este segundo símbolo é o de i. Este segundo símbolo é de ou lógico. Este daqui é o de condicional. E este último é o de bicondicional. Tá? Estes símbolos são utilizados em uma expressão para formar uma proposição composta como eu tenho aqui nestes três casos. Desculpa. No primeiro caso, aqui, eu tenho uma negação de P ou, abre parênteses, P condicional de Q, fecha parênteses. Então, aqui, eu tenho uma proposição composta que é formada por duas proposições simples, no caso, P e Q. O tamanho dessa proposição composta daqui, ele é variável. Depende do argumento que é utilizado, ou seja, depende da sentença que a gente está formando, ou seja, depende da frase que a gente está formulando. Qual o sentido que isso vai ter? No exemplo da proposição composta Q, que até um Q maiúsculo aqui, ela possui também duas proposições simples, P e Q. Porém, a proposição composta formulada é totalmente diferente da anterior. E temos também a proposição composta R, que é formada por três variáveis, ou proposições simples, que é P, Q e R. Aí essa proposição composta ela é um pouco maior do que as outras duas anteriores. E a gente vai entender como destrinchar essas proposições compostas a fim de encontrar um valor lógico, verdade, associado a esta expressão. Então, em relação ainda às proposições compostas, a gente utiliza as tabelas de verdade nessas operações fundamentais já estudadas de negação, de conjunção, de disjunção, de condicional e bicondicional para quantificar o valor lógico resultante da expressão. Então a gente vai dividir em pequenas porções de proposições compostas nesta tabela verdade, a fim de separar o cálculo daquele valor lógico e depois, posteriormente, unificar em um cálculo resultante da proposição composta por completo. Então é possível construir a tabela verdade correspondente a qualquer proposição composta. Então, independente da proposição composta que a gente formular, a gente consegue chegar até um resultado utilizando um mapeamento por meio do recurso tabela verdade. Então, a tabela verdade exibirá exatamente os casos em que a proposição composta será verdadeira ou falsa, já que estamos situados em um sistema dicotômico, onde a gente trabalha apenas com dois possíveis valores, que é de verdadeiro ou falso. A gente admite que o valor lógico ele depende da proposição simples. Então, a proposição simples conectada com um dos operadores lógicos, teremos como consequência o valor lógico. Aí esse valor lógico ele vai depender do valor que a proposição simples assume naquele momento. Em momento, a gente pode entender como se tratando de linha. Vamos melhorar essas explicações. É importante também lembrar que o cálculo de uma proposição composta
depende da ordem de precedência dos operadores. Então, no vocabulário da lógica proposicional, há uma ordem de precedência para o cálculo das proposições compostas. Então, percorrendo, para resolver esse cálculo da proposição composta, a gente percorre a expressão, ou seja, a proposição composta, da esquerda para a direita, e em seguida precisamos procurar alguns elementos. Esses elementos vão indicar a ordem de precedência. Então, primeira ordem de precedência, a gente vai ter que encontrar os símbolos de negação. Então, todos os símbolos de negação da expressão inteira precisam ser executados. A gente precisa calcular todos esses valores resultantes dessa negação. Em seguida, voltamos a percorrer da esquerda para a direita e procurar todos os elementos de conjunção e disjunção. E, na medida que eles aparecem, independente se i ou, na medida que aparece da esquerda para a direita, eu vou executando, ou seja, eu vou realizando o cálculo. Dando sequência, eu volto a percorrer da esquerda para a direita e procuro os símbolos de condicionais, que é o se, então, que a gente tem a anotação da setinha. Por fim, novamente percorro da esquerda para a direita toda a expressão e vou executando as operações de bicondicionamento, ou seja, o se e somente se. A ordem de precedência dos operadores pode ser resumida da seguinte maneira. Incluir aqui uma situação muito comum, que é o uso de parênteses e chaves, tá? Mas é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, para resumir essa ordem de precedência, é que sempre vamos percorrer da esquerda para a direita e vamos executar as operações na ordem que aparece, de acordo com a ordem de precedência que cada um desses conectivos tem. Antes de resolvermos, na verdade, durante a resolução dessa proposição, precisamos dar prioridade a resolver o que tem dentro de parênteses e depois o que tem dentro de chaves. Sempre percorrendo da esquerda para a direita toda essa expressão e executando cada uma desses operadores na medida que eles aparecem. Então, a ordem de precedência desses operadores, desses conectivos, é essa. Primeiro, o não. Segundo, o i e o ou, na medida que eles aparecem da esquerda para a direita. O se, então, que é o condicional. E, por último, é o bicondicional, que é o se e somente se. Então, a ordem de precedência para realizar o cálculo é exatamente esta ordem. Ok. Vimos que precisamos separar essa proposição e calcular essa proposição composta. Tá? E este cálculo proposicional, ele precisa levar em consideração a prioridade de cada um dos conectivos. Ok, partindo deste ponto, precisamos entender ou calcular a quantidade de linhas necessárias para formar a tabela verdade. Ou seja, para construirmos a tabela verdade, precisamos saber calcular quantas linhas e quais os valores de verdade das proposições simples terão. Então, no primeiro momento, precisamos calcular a quantidade de linhas que esta tabela vai ter. Então, o número de linhas da tabela verdade dependerá da quantidade de sentenças que compõem a proposição. Ou seja, em outras palavras, a gente precisa saber a quantidade de proposições simples que estão envolvidas na expressão, ou seja, na proposição composta.
Então, a tabela verdade, como exemplo, a tabela verdade de uma proposição formada por n proposições simples terá igual a 2 elevado a n linhas. Então, se a gente tem uma proposição composta com duas proposições simples, neste caso, a gente vai ter n igual a 2. Logo, 2 elevado a n será igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, em uma proposição composta com duas sentenças ou duas proposições simples, teremos 4 linhas. Mais para frente a gente vai ver esta verdade. O outro exemplo de proposição composta, só que agora com 3 variáveis, ou seja, 3 proposições simples. Eu tenho P, Q e R. Tá? Então, essa minha proposição composta envolve essas 3 proposições simples. Então, o quantitativo de linhas resultante será 8 linhas, pois a sentença é formada de 3 proposições simples. Logo, o n é igual a 3. Aí a gente vai ter 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto, então 8 é o total de linhas que precisamos especificar na construção da tabela. Mas tem uma outra particularidade na construção da tabela verdade, que corresponde aos valores lógicos de cada uma das proposições simples. Eu vou apresentar uma regrinha, uma lógica de como montar essa tabela verdade de modo bem simples. Não sei o quanto é o simples para vocês, mas é de um modo simples de quantificar isso. Então, com o objetivo de colocar todas as possibilidades possíveis de valores lógicos na tabela, devemos preencher cada coluna com 2 elevado a n menos k, valores verdadeiros, seguidos de 2 elevado a n menos k, valores falsos. E este k ele varia de 1 até n. Como assim? Eu ainda estou com dúvida. Vamos lá. Aqui, neste exemplo, temos 3 proposições simples, que é P, Q e R. O quantitativo de linhas para montarmos essa proposição composta com 3 proposições simples, a gente vai ter n igual a 3, logo 2 elevado a n vai ser igual a 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, a tabela possui 8 linhas. Organizamos essas proposições simples. Podemos assumir também, como convenção, de apresentar os valores das proposições simples como aparecem na expressão. Ou seja, de acordo com a esquerda para a direita, percorrendo da esquerda para a direita, como aparecem essas proposições simples, devemos colocar como colunas identificadores de cada uma na construção dessa tabela. Ok, até aqui tudo bem. Então eu vou ter 3 colunas já fixas que são correspondentes a cada uma das proposições simples que estão envolvidas na proposição composta. Ok, mas a construção dos valores verdade para estas 3 proposições simples, podemos assumir a regra, que é a regra do K, a que eu falei anteriormente, para montar esta tabela resultante dos valores lógicos das 3 proposições simples. Então, a primeira coluna terá 4 valores verdadeiros seguidos de 4 valores falsos. Por quê? Usando a regra, o K ele varia de 1 até N. Neste caso, a gente tem N igual a 3. Então, o K na primeira coluna vai ser igual a 1,
o K na segunda coluna vai ser igual a 2 e o K na terceira coluna vai ser igual a 3. Então, o K é o valor correspondente para cada um de acordo com a coluna. Aí, a regra para saber a quantidade de K seguidos que a gente vai colocar é igual a 2 elevado a N menos K. Que no nosso exemplo, a gente tem 2 elevado a 3 menos 1 para a primeira coluna. E isso vai ser igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, vamos colocar uma sequência de 4 valores verdade, seguida de 4 valores falsos, para a primeira coluna. Na segunda coluna, a gente vai ter o K igual a 2, que o K ele corresponde à posição na coluna. Como eu sou da segunda coluna, que é o Q, então o K vai ser igual a 2. Então, teremos 2 elevado a 3 menos 2, que é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, eu vou ter uma repetição de 2 valores verdade para 2 valores falsos até completar toda a tabela, com os 8 valores, que correspondem às 8 linhas. Para a coluna do R, a última coluna, o K é igual a 3. Então, vamos ter como valor resultante 2 elevado a 0. Qualquer número, isso é uma definição matemática, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu vou ter uma repetição, na verdade, eu vou variar um valor verdade e um falso. Um valor verdade e um falso. Eu vou ter a variação de um elemento desse, ou verdade ou falso, até completar toda a tabela verdade. Então a gente vai ter aqui como valor resultante um exemplo de tabela como esse daqui. Então eu tenho P, Q e R, e os valores possíveis de serem combinados com essas 3 variáveis, essas 3 proposições simples, serão estes que estão identificados nessa tabela, nestas 8 linhas pertencentes a essa tabela. Aí, por fim, depois de eu montar todas essas linhas e colunas com esses valores lógicos pertencentes a cada uma das proposições simples, eu posso vir a calcular minhas proposições compostas, com base na identificação dos resultados das proposições simples. Por exemplo, aqui a proposição composta é P, I, Q, I, R. Então, neste exemplo de proposição composta, o valor resultante de uma operação de I será sempre verdade se todos forem verdade. Então, observando a primeira linha da tabela, eu tenho V, um valor verdade para a proposição P, um valor verdade para a proposição Q e um valor verdade para a proposição R na primeira linha. Então, o resultante valor lógico desta proposição composta P, I, Q e R é V. Na segunda linha, eu tenho V, uma combinação de V, V e F. O valor lógico de R é F. Então, a regra básica para este conectivo, que é o conectivo I, é que somente será verdade se todas as proposições simples tiverem valor lógico verdade, que é o valor resultante aqui dessa expressão mapeada dessa tabela verdade. Então, como eu tenho um falso aqui para o R, então, consequentemente, toda a proposição em seguida é falsa. Então, para todas as demais linhas, eu não tenho uma nova situação onde eu tenho uma linha por completa de valor de verdade. Sendo assim, todas as demais linhas têm um valor falso. Ainda sobre a construção dessa tabela verdade, então, dada uma proposição composta,
E dados os valores lógicos das proposições simples que compõem, podemos, com a ordem de precedência, calcular o valor lógico da expressão. Vamos exemplificar. Eu tenho aqui P maiúsculo, parênteses, P, que essa parte aqui que eu acabei de marcar, é igual a negação, abre parênteses, de P e negado que, fecha parênteses. Então, forma-se em primeiro lugar o par de colunas correspondente às duas proposições simples, que é o P e o Q. É o exemplo que a gente acabou de ver. E o total de linhas que a gente vai precisar para formar essa tabela, a verdade, será igual a 2 elevado a n. N é 2, porque a gente tem duas proposições simples envolvidas, que é P e Q. Então será 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então a tabela possui, esta tabela aqui possui 4 linhas devido a isso. Tá? Desculpa. Em seguida, forma-se a coluna para o negado que. O negado que é uma proposição simples que pertence à proposição composta e está dentro do parênteses. Na ordem de precedência, para executar o cálculo, eu preciso primeiro resolver o que vem dentro, para depois resolver o que está fora. Então, neste caso, eu tenho P e negado que. O valor de P eu já tenho na tabela, ele já está aqui. Tá? Ele já está aqui. Eu já tenho uma coluna aqui com o valor de P. Então, o que eu não sei é o valor de negado que. Então, a partir daí, eu coloco o valor de negado que nesta coluna. Então, o negado que é simples, né? Já que eu tenho aqui a coluna do que, então o negado que vai ser o contrário do que tem na coluna do que. Então, se tem V, vai ser falso. Se tem falso, vai ser V. Então, é só negar o que eu tenho na coluna do que. Dando continuidade, aí agora eu preciso resolver toda a operação que tem dentro do parênteses, que é P e negado que. Então, o valor lógico da operação P e negado que será levado em consideração os valores desta coluna, que é de P, e desta coluna, que é de negado que. Então, eu vou observar essas duas colunas para calcular o valor lógico. Então, o conectivo, temos um conectivo aqui de I. Então, nesse conectivo de I, a gente sempre terá como verdade se as operações envolvidas das proposições simples forem verdade. Então, se eu tiver dois valores lógicos aqui, resultantes dessa minha tabela verdade, como verdadeiros, eu vou resultar em um valor verdade. Então, a única linha que aparece uma condição para que seja verdade é a segunda linha. Porque os dois valores aqui, tanto de que, negado que, como de P, são verdade, resultando em uma operação de verdade, como valor lógico aqui de verdade. Por fim, forma-se a coluna relativa aos valores lógicos da proposição composta por um todo, né? Calculamos o que tinha dentro. Primeiro calculamos o valor de P, em seguida calculamos o valor da proposição composta dos parênteses e por fim vamos calcular a proposição por completo. Que estamos fazendo isso nesta última coluna. Ok? Então, esta expressão aqui diz o seguinte:
negue tudo que negue os valores que você obteve na coluna anterior. A gente calculou anteriormente os valores lógicos resultantes de P e negado Q. Então, como o operador aqui é de negação, a operação fica simples para a gente chegar no resultado. Então, se eu tenho F, o contrário de F é V. Se eu tenho V, o contrário é F. Se eu tenho falso, o contrário é V. Se eu tenho F, o contrário é V. Então, os valores resultantes da tabela serão estes daqui. Desta última coluna. Há também uma classificação em relação ao resultado desse cálculo proposicional aqui, para essas linhas aqui. Tá? Há uma classificação para isso. São 3. Tá? A gente classifica como tautologia toda proposição composta cujo valor lógico é sempre verdadeiro. Independente da construção da proposição, sempre que o valor lógico for verdadeiro, para todas as linhas, temos o que chamamos de tautologia. Então, tautologias são denominadas proposições tautológicas ou proposições logicamente verdadeiras. Então, se a gente tem uma condição que vai gerar tudo verdade, a gente tem uma tautologia. Então, neste exemplo, esta última coluna aqui, que representa o cálculo da lógica proposicional, da expressão, da proposição composta, formado por essa expressão. Eu tenho aqui na primeira linha V e na segunda linha V. Então, todos os valores possíveis aqui, obtidos após o cálculo proposicional, são verdade. Sempre que isso acontece, eu tenho uma tautologia. Tá? Então, um outro exemplo de tautologia também resultou aqui em 2 valores de verdade. Neste caso, foi utilizado apenas uma variável. Então, por exemplo, vamos aplicar o cálculo para saber a quantidade de linhas. Então, o cálculo é 2 elevado a n linhas. O n é 1, que a gente só tem uma variável envolvida. Então, vai ser 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então, a gente vai ter 2 linhas. Aí, para cada uma das linhas, eu vou colocar V, F e o contrário, que é a negação, falso V. Como valor resultante, eu vou ter sempre V aqui, porque eu estou utilizando o operador de OU. Então, neste caso, a gente tem uma tautologia. Tá? Quando o resultado da operação será sempre verdade. Temos uma contradição quando o resultado da proposição composta, cujo valor lógico sempre será falso, independente dos valores da proposição, das proposições simples. O resultado do valor lógico da tabela verdade será tudo falso. Sempre que isso acontecer, a gente vai ter uma tautologia. Aqui, ó, falso, falso. Sempre que isso acontecer, teremos uma contradição. Tá? Então, as contradições também são denominadas proposições contraválidas ou proposições logicamente falsas. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma contradição. A proposição composta é P e negado P. Aí, a gente sabe que esse símbolo aqui, esse conectivo I, ele somente vai ser verdade se os 2 valores forem iguais. Tratando-se de apenas uma variável, ou seja, uma proposição simples, isso nunca será verdade, porque a gente vai ter essas possibilidades aqui, ó, invertidas. Então, aqui temos uma contradição. Porque nunca vai ter 2 valores iguais para o caso de uma única variável. Temos um outro exemplo de contradição. Então, eu tenho aqui, ó, P
bicondicional negado P. Então, a regrinha do bicondicional é que será verdade se os dois forem verdade, né? Se os dois valores forem iguais. Então, nenhuma das vezes aqui os valores foram iguais. Logo, consequentemente, isso daqui vai resultar em uma contradição. Tá? Vimos tautologia, todo mundo verdade. Contradição, todo mundo falso. E contingência. Aí, contingência, a gente pode ter uma variação de valores falso e verdadeiro. Então, as contingências também são denominadas proposições contingentes ou proposições indeterminadas, porque não é possível saber determinado o valor se é verdade ou falso resultante do cálculo inteiro da lógica proposicional calculada na expressão. Então, dado o exemplo aqui da proposição P condicional negado P, nesta situação aqui, só há um momento, uma situação na regra do condicional que vai gerar para um valor falso. É quando a gente sai de um valor verdadeiro e parte para um valor falso. Então, sempre que sai de uma condição verdade, uma proposição com valor verdade, condicionado a um valor falso, o valor resultante disso daqui, ele sempre será falso. Então, a regrinha básica. Então, a gente viu que na lógica proposicional há essa classificação de acordo com o valor resultante de tautologia, contradição e contingência. Tautologia, todos os valores resultantes iguais. Contradição, todos os valores resultantes são falsos. E contingência, há uma variação entre verdadeiros e falsos. Que eu tenho um outro exemplo de contingência, onde eu tenho aqui um valor falso. Se esse valor fosse verdadeiro, teríamos uma tautologia. Como temos um valor falso aqui, a gente tem uma contingência. Então, em resumo do conteúdo da aula de hoje, a gente tem os operadores aqui, o i, o ou, o se e o se somente se. Tá? E como dica para vocês treinarem a construção da tabela verdade e como resolver o cálculo proposicional, tem estes dois links aqui, que são duas calculadoras. Então, essas calculadoras permitem definir a expressão, ou seja, a proposição composta, e ver os valores resultantes deste cálculo proposicional. Então, isso acaba servindo de ajuda para verificar se o seu entendimento está correto em relação ao cálculo proposicional. Então, dado uma proposição composta, você pode acessar uma destas duas ferramentas e validar a sua resposta. Então, você consegue se autoajudar para saber se o seu entendimento está de acordo com a regra do cálculo proposicional. Então, não deixem de usar estas duas tabelas. Recomendo que vocês usem estas duas calculadoras. São duas calculadoras muito boas e ajudam muito, principalmente nessa fase de aprendizado, onde a gente muitas vezes fica sem recurso para pedir ajuda. Então, com estas ferramentas, é possível se autoajudar e passando daquele ponto de dificuldade para outro. Então, que a resposta de um exercício não seja um fator complicador para desanimar vocês. Então, a qualquer momento, vocês podem validar
se a resposta que vocês proporam está de acordo com a resposta esperada na atividade. Pronto. Por fim, o resumo específico da aula de hoje foi as classificações de acordo com os resultados das operações do cálculo da lógica proposicional. Vimos as classificações tautologia, contradição e contingência, onde a tautologia a gente tem como valor lógico resultante da operação tudo verdade, uma contradição, valor lógico resultante da operação tudo falso, e contingência, uma variação de valores entre verdadeiro e falso. Então, a aula de hoje encerra-se aqui. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo que eu preparei para vocês. E qualquer dúvida, entre em contato para a gente poder te ajudar.